Olá, eu sou Suzy Fleury, psicóloga, coach e palestrante, que me especializei em acelerar a performance nos esportes, nos negócios e na vida. E, para isso, a minha base de fundamentação é a preparação mental e emocional como diferencial. Então, qual a importância, né, de um psicólogo dentro de um ambiente esportivo? É um diferencial competitivo, porque além dos aspectos técnicos, táticos e físicos, é possível desenvolver e aprofundar um treinamento voltado à expansão, à melhoria da performance mental e emocional. Isso vai impactar diretamente, especialmente nos momentos de decisão, onde a importância da partida encontra a incerteza do resultado. Para isso, a gente precisa de uma base de fundamentação teórica muito sólida, com o que há de melhor em relação a metodologias, as práticas, que isso acaba dando uma sistematização, uma base conceitual que sustenta um treinamento sistematizado. E o psicólogo, ele acaba sendo um profissional que vai agregar valor às outras disciplinas num programa mais interdisciplinar. Como é que a gente atua? A gente atua não apenas, eu particularmente não atuo apenas no esporte, eu atuo também dentro do ambiente de negócios. Por quê? O que há em comum? Líderes, né, nos dois ambientes esportivos e suas equipes. Então, a liderança tem um papel fundamental como um maestro. Então, a gente consegue trabalhar o desenvolvimento de líderes num conjunto de competências específicas para eles. Por exemplo, um atleta que decide seguir carreira como um treinador esportivo, ele leva na bagagem muito daquilo que ele aprendeu durante a sua jornada como atleta, mas vai precisar complementar algumas competências. A mesma coisa acontece no ambiente, um ambiente mais empresarial, organizacional, onde você tem um técnico de qualidade que é promovido a um cargo de gestor, né, que vai exercer a liderança, ele já leva muita coisa dos aprendizados da execução que ele promoveu, que ele praticou naquela atividade, mas ele vai precisar desenvolver algumas características, algumas competências mais ligadas à liderança. Características de personalidade também, vai precisar ser uma pessoa mais objetiva, uma pessoa que sabe lidar com pessoas, né, dentro de uma comunicação mais assertiva. Então, qual é a abordagem que a gente geralmente utiliza? A psicologia cognitiva, que vai entender um pouco como funciona as funções executivas do cérebro, né? O que são as funções executivas do cérebro? Como se fosse um escritório central, né? Onde se resolve problemas, se toma decisões, tem uma execução, uma ação mais inteligente, menos impulsiva, onde você regula o estado emocional para evitar oscilação, mesmo diante de pressão, mesmo diante de estresse, aprende a neutralizar esse estresse, fazer com que esse estresse seja algo positivo e não algo que vá impactar na saúde mental e física. E, basicamente, minha experiência na seleção brasileira aconteceu porque eu já fazia parte de uma comissão técnica dentro do clube, na época era o Corinthians, né, onde o treinador liderava com seus profissionais, né, agregados aí, o clube de origem, que era o Corinthians, e que, quando foi convocado para a seleção, ele acabou naturalmente levando essa comissão técnica para a seleção, onde a gente teve muitos aprendizados durante 2 anos, começando tendo contato com os atletas desse nível de seleção, né, que é um nível muito diferenciado, já para alguns jogos preparatórios para uma Copa do Mundo, né? Depois a gente participou de uma competição importante, que foi a Copa América, depois Copa das Confederações. A Copa América, inclusive, a gente ganhou o título, né, na época, de 99, faz tempo isso, de uma forma invicto, né? Um time foi campeão invicto, e isso foi bem diferenciado. Participamos do pré-olímpico e fomos à Olimpíada de Sydney. O que marcou a minha trajetória dentro da seleção? A impossibilidade de fazer um trabalho mais sequenciado, né? Sistematizado, porque a cada convocação
a gente tinha um grupo de atletas que, às vezes, voltava, porque foi convocado anteriormente, e às vezes não voltava. E alguns chegavam já com preparo mental e emocional trabalhado já nos seus clubes de origem. Por exemplo, eu era do São Paulo Futebol Clube, a gente fazia esse trabalho dentro do São Paulo, e quando eu ia para a seleção e o treinador convocava os atletas, eles vinham de diferentes clubes, e vinham alguns já com um certo domínio dos aspectos mentais e emocionais trabalhados, outros partindo do zero, né? E era muito rápido, porque as competições são de tiro curto, né? Mesmo quando é um jogo, então não há um ambiente que você consiga ter um começo, um meio e um final de trabalho sequenciado. Então, o que eu fiz para tentar minimizar um pouco essa situação? Eu procurava contato com os profissionais dos clubes de origem, tentar fazer essa dobradinha, onde eu passaria todas as informações que eu, né, poderia estar passando para orientar esses profissionais dentro do seu clube de origem, para que quando ele viesse para a seleção, ele já viesse trabalhado. Por exemplo, é como se você convocasse um atleta, ele precisaria fazer o preparo físico, e ele não tinha isso no seu clube de origem. Então, ele iria se preparar fisicamente dentro da seleção, e isso não é possível. Não há um ambiente onde haja essa possibilidade de sistematizar. É um ambiente para ajuste, né? Ajustes dirigidos para competições. Mas foi uma experiência maravilhosa, essa experiência impacta na minha vida e na minha carreira até hoje, com muitas lições do que funcionou, do que não funcionou, para não cometer os mesmos erros, né? E hoje eu me sinto uma pessoa muito realizada, muito feliz por ter tido essa oportunidade, por exemplo, de estar numa Olimpíada, conviver com os melhores atletas do mundo, em competições oficiais, junto com a seleção brasileira de futebol masculino, que é e continua sendo uma grande referência mundial. É um privilégio de ter convivido com esses super craques, essa super personalidade, mas especialmente esses super seres humanos, né, que ao longo de cada uma de suas jornadas conseguiu chegar no que a maior parte dos atletas sonham, que é o topo, ou seja, a ser uma referência nacional e internacional. Então, eu agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha trajetória e espero rever você em nosso próximo capítulo. Obrigada.